De volta e direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, a entrada dos ministros dirigindo seus respectivos lugares do plenário do STF para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Lembrando que, em função do feriado do Dia da Justiça nesta quinta, teremos apenas a sessão de hoje do plenário do STF, com a expectativa daqueles processos que falamos no início do programa. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta essa 36ª sessão do plenário, sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 7 de dezembro de 2022, saudando os queridos colegas, tanto presentes aqui comigo, como também à distância, no caso, ministro Dias Toffoli, ministro André Mendonça. Saúdo também o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, as senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores e todos os presentes. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 1º de dezembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h31, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares quanto eventual retificação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Registro ainda a presença no plenário dos estudantes das seguintes instituições de ensino: Uniceub, Brasília, e Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Uberlândia, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos e espero que a sessão seja proveitosa. Senhora ministra, senhores ministros, chamo a julgamento e, na verdade, apenas para a proclamação do resultado, as ações diretas de inconstitucionalidade 6.688, em que requerente o Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, relatoria do ministro Gilmar Mendes, a ação direta de inconstitucionalidade 6.698, a primeira procedente do Paraná, essa segunda procedente do Mato Grosso do Sul, também sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que requerente o Procurador-Geral da República. A ação direta de inconstitucionalidade 6.714, procedente do Paraná, também sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, também tendo como requerente o Procurador-Geral da República. A ação direta de inconstitucionalidade 7.016, procedente do Mato Grosso do Sul, igualmente sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que requerente o Partido Verde. Todas estas 4 ações diretas de inconstitucionalidade foram inseridas no plenário virtual. E na sessão virtual deste plenário de 18 a 25 de fevereiro de 2022, estas ações diretas tiveram seu julgamento suspenso exclusivamente para a proclamação do resultado em sessão presencial. Ao analisá-las, o tribunal, no que tange ao mérito, por maioria, acompanhou o voto do relator, julgando parcialmente procedentes as ações e ficando vencidos, em parte, os ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, que as julgavam integralmente procedentes.
Quanto à modulação, é que houve uma divergência, motivo pelo qual a proclamação do resultado veio a julgamento presencial. Consta que o ministro relator Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro André Mendonça, ministra Rosa Weber e ministro Nunes Marques estabeleceram que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesma diretora, mantida a composição da mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação do acórdão da ADI 6524, 6 de abril de 2021, fixando as seguintes teses de julgamento. Primeiro, a eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. Segundo, a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesma diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. E a terceira, o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação do acórdão da ADI 6524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 6 de abril de 2021. Ministro Alexandre de Moraes e ministro Edson Fachin, a seu turno, entendem que o precedente da Corte proferido no julgamento da ADI 6524 deve ser aplicado aos parlamentares que tomaram posse em cargos diretivos das Assembleias Legislativas a partir da data da publicação da ata do referido julgamento. E, por fim, ministro Luiz Roberto Barroso e ministro Luiz Fux votaram no seguinte sentido: o entendimento desta Corte deve ser aplicado às eleições realizadas após a data de publicação da ata de julgamento da ADI 6524, isto é, 7 de janeiro de 2021, preservando-se a validade dos atos praticados antes de ser oficialmente comunicado ao público o resultado do primeiro julgamento em que se fixou a tese ora acolhida, devendo ainda ser desconsiderado tal marco temporal nos casos em que a antecipação de eleições constituir expediente fraudulento voltado a impedir a prevalência do entendimento desta Corte para mandatos futuros. E, por fim, ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia, efeitos ex nunc a partir do julgamento deste feito. Essa compilação feita pela senhora secretária do plenário virtual, ainda na gestão do ministro Fux, e que eu trago a vossas excelências, porque temos que, então, proclamar um resultado e, consequentemente, a partir de uma uniformização que agora faremos, e eu passo a palavra ao eminente relator, ministro Gilmar Mendes. Presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, como já foi dito, eu quase que me dispensava, presidente, dado ao relato tão preciso que Vossa Excelência fez, de ler o meu curto voto. E eu repasso aqui as posições que já foram tomadas e consigno ainda que a fórmula da retroatividade limitada, que Vossa Excelência até usou no seu voto,
preserva na exata medida as posições jurídicas anteriores ao pronunciamento do Supremo e elucida a incidência da gradualidade nas situações jurídicas concretas. A composição atual da mesa diretora da Assembleia Legislativa deve ser mantida, assegurada aos seus membros uma única reeleição aos mesmos cargos, independentemente da legislatura e das composições que antecederam ao julgamento do Supremo, ADIM 6524. Como Vossa Excelência já ressaltou, os ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, embora vencidos nas demais teses, aderiram à necessidade de modulação dos efeitos da decisão, conferindo eficácia prospectiva ao julgamento. E, nesse sentido, leio o trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski. Passo, finalmente, a abordar o tema da aplicação da técnica conhecida como superação prospectiva, prospective overruling. Ressalto, primeiramente, de Sua Excelência, que na generalidade das situações prevalece o princípio da nulidade da lei inconstitucional, ressalvando-se apenas as situações em que tal princípio revelasse absolutamente inidôneo para a finalidade perseguida, como nas hipóteses em que a sua aplicação trouxer graves danos ao sistema jurídico constitucional. No caso, vislumbra o conflito entre os princípios constitucionais da nulidade e da segurança jurídica, pela mudança de entendimento jurídico que ora se opera, ao se compatibilizar o regramento nos níveis federais e estaduais, justificando-se a complexa ponderação pela qual pugna o partido político PDT. Assim, voto pela incidência de efeitos ex nunc à decisão desta Corte. Os ministros Roberto Barroso e Luiz Fux apresentaram divergência parcial em relação à modulação dos efeitos, especificamente quanto ao termo inicial da modulação e a necessidade de se reprimir a antecipação fraudulenta de eleições. Colho o seguinte excerto do voto do ministro Roberto Barroso. Penso que, em regra, o entendimento desta Corte deve ser aplicado às eleições realizadas após a data da publicação da ata de julgamento da ADIM 6524, preservando-se a validade dos atos praticados antes de ser oficialmente comunicado ao público o resultado do primeiro julgamento em que se fixou a tese e hora acolhida. Entendo ainda que tal marco temporal deve ser desconsiderado nos casos em que a antecipação de eleições constituir expediente fraudulento voltado a impedir a prevalência do entendimento desta Corte para mandatos futuros. Por fim, os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin divergiram integralmente da modulação dos efeitos, sob o fundamento de que não estão presentes razões de segurança jurídica e interesse social no prolongamento injustificado do cenário de inconstitucionalidade apontado pelo plenário da Corte, a ponto de se admitir a investidura em um novo mandato, no caso de um quarto mandato consecutivo após a declaração de que a recondução, além do segundo mandato, é inconstitucional. Os ministros entendem, em síntese, que apenas aqueles que iniciaram o mandato antes da publicação da ata do julgamento da ADIM 6524 devem ter uma situação jurídica preservada. Os deputados estaduais eleitos antes do precedente, mas com posse prevista para um momento posterior e que não atendessem à nova condição de elegibilidade, consideradas as composições anteriores, seriam alcançados pela declaração de inconstitucionalidade. Nesse contexto, presidente, noto que as ressalvas à tese da modulação apresentadas pelos ministros Roberto Barroso e Luiz Fux complementam os fundamentos que congregaram a maioria, podendo ser por ela assimiladas sem maiores dificuldades. De fato, este tribunal tem utilizado a data da publicação da ata de julgamento como termo inicial para a modulação de efeitos da decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade, socorrendo-se do artigo 28 da Lei 9868, de modo que se afigura como marco temporal adequado para a eficácia prospectiva de pronunciamentos do Supremo. Da mesma forma, não me oponho à proposta de desconsideração desse marco quando ocorrer a antecipação fraudulenta das eleições, com a finalidade de evitar a aplicação do precedente do Supremo. É importante que esta Corte tenha mecanismos para coibir tentativas de burla às suas decisões. Até no debate que nós tivemos previamente, surgiu a hipótese de, eventualmente, isso ser atacado pela via da reclamação.
se por acaso não se atender àquilo que a Corte vier a prescrever, pela via da reclamação, eventual burla ou fraude poderá ser devidamente contemplada e corrigida. Assim, na linha do que Vossa Excelência acaba de ler, apenas com essa correção que acabo de sugerir, propõe ao plenário o seguinte dispositivo, acompanhado das teses de julgamento que, no meu entendimento, congregam os fundamentos acolhidos pela maioria dos ministros do colegiado, inclusive quanto ao quórum qualificado da modulação dos efeitos. Ante o exposto, não conheço da ação direta, esse era em caso do Paraná, em relação aos artigos 5º e 6º do regimento interno da Assembleia do Estado, e quanto aos dispositivos remanescentes, julgo procedente, em parte, o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 54, inciso 1º, 61, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Paraná e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, mantida a composição da mesa da Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADIM 6524. Fixo as seguintes teses de julgamento: a eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. A vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção desde que em cargo distinto. 3. O limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior, e aí está uma mudança que eu estou acolhendo do voto do ministro Barroso e do ministro Fux. A formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data da publicação da ata de julgamento da ADIM 6524, de modo que não serão consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como bula ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. É como voto. Estão todos de acordo? De acordo. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Então, este é o resultado proclamado com relação à ADI 6688, proveniente do Paraná. Não conhecimento da ação direta em relação aos artigos 5º e 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e quanto aos dispositivos remanescentes, procedência parcial do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 54, inciso 1 e 61, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Paraná e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, mantida a composição da mesa da Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524. 7 de janeiro de 2021. Aí fixadas as teses... para os demais, aplica-se a mesma tese. Não é? de julgamento, que dizem, eu vou só repetir neste caso e depois apenas entendê-los reproduzidos, fixadas as seguintes teses de julgamento: a eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe dos mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura. Segundo, a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. E terceiro, o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data da publicação da ata de julgamento da ADI 6524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada
a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, o julgamento é encerrado. Com relação ao ADI 6698, ministro Gilmar, só não teríamos a questão do conhecimento. Né? É exatamente o dispositivo que acabei de ler com relação à ADI anterior. Pergunto se todos estão de acordo. Então, decisão unânime nesta linha. Ou melhor, decisão unânime com relação à modulação, porque com relação ao mérito, tanto na anterior quanto nessa, ficaram vencidos em parte ministros Ricardo Lewandowski e ministra Carmen Lúcia, que julgavam integralmente procedente a ADI. Então, esse julgamento também fica encerrado. A ação direta de inconstitucionalidade 6714. 6714. Aqui também é só a parte do mérito, né? Reproduzimos, então, a parte dispositiva, todos de acordo. Então, a decisão quanto ao mérito, por maioria, vencidos em parte ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, quanto à modulação de efeitos, decisão unânime nos termos proclamados e com a mesma tese. Não. E, por fim, chegamos na ADI 7016. Da mesma forma que não há questão de não conhecimento, seria apenas um julgamento de mérito, reproduzido nos mesmos termos. Todos estão de acordo, julgamento igualmente encerrado, proclamação feita. Passo agora a apregoar, também para fins de proclamação de resultado, a ação direta de inconstitucionalidade 6683, procedente do Amapá, sob a relatoria do ministro Nunes Marques, em que requerente o Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, a ação direta de inconstitucionalidade 6686, procedente de Pernambuco, também sob a relatoria do ministro Nunes Marques, e em que também requerente o Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, a ação direta de inconstitucionalidade 6687, procedente do Piauí, igualmente sob a relatoria do ministro Nunes Marques, tendo igualmente como requerente o PROS, a ADI 6711, igualmente procedente do Piauí, sob a mesma relatoria, em que requerente o Procurador-Geral da República. E, por fim, a ação direta de inconstitucionalidade 6718, procedente do Amapá, sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Passo a leitura da papeleta com os dados compilados pela Secretaria, no sentido de que, na sessão virtual do plenário de 13 a 20 de maio de 2022, o julgamento dessas ações diretas foi suspenso para a proclamação do resultado em sessão presencial. Quanto ao mérito, a maioria do tribunal acompanhou o voto do relator, julgando parcialmente procedentes as ações diretas 6683, 6687, 6711 e 6718, e julgando improcedente a ação 6686, ficando vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, que julgavam integralmente procedentes as ações. No caso, ficaram vencidos em parte, né? Só com relação ao juízo de improcedência que foi totalmente vencidos. E o item terceiro consta que, quanto à modulação, houve divergências.
motivo pelo qual a proclamação do resultado veio a julgamento presencial. Eu agora faço a leitura, ministro Nunes Marques, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, que Vossa Excelência, no que foi acompanhado por mim, pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro André Mendonça e pelo ministro Dias Toffoli, modulávamos os efeitos da decisão a fim de conferir eficácia retroativa limitada e manter a composição da mesa diretora eleita antes de 6 de abril de 2021. Já o ministro Alexandre de Moraes e Edson Fachin compreenderam que o precedente da Corte, na ADI 6524, deve ser aplicado aos parlamentares que tomaram posse em cargos diretivos das Assembleias Legislativas a partir da data da publicação da ata do referido julgamento. E o ministro Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux compreenderam que o entendimento deveria ser aplicado às eleições realizadas após a data de publicação da ata de julgamento da ADI 6524, isto é, 7 de janeiro de 2021, preservando-se a validade dos atos praticados antes de ser oficialmente comunicado ao público o resultado do primeiro julgamento em que se fixou a tese ora acolhida, devendo ainda ser desconsiderado tal marco temporal nos casos em que a antecipação de eleições constituir expediente fraudulento voltado a impedir a prevalência do entendimento dessa Corte para mandatos futuros. E o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia, efeitos ex nunc a partir do julgamento deste feito. Quanto à ADI 6686, consta que, em relação ao pedido de desconstituição do presidente da mesa diretora, alegadamente eleito pela terceira vez consecutiva e no exercício do cargo desde 1º de fevereiro de 2021, por razões de segurança jurídica, confiança legítima e excepcional interesse social, Lei 9868 de 99, artigo 27, impunham a preservação da composição empossada na direção da Casa Legislativa antes da data da publicação do acórdão formalizado no julgamento da ADI 6524, 6 de abril de 2021, conforme cristalizado na jurisprudência desta Corte. Esta compreensão foi do relator, do ministro Luiz Roberto Barroso, minha, Rosa Weber, ministro Gilmar Mendes, ministro André Mendonça, ministro Luiz Fux e ministro Dias Toffoli. Ministro Alexandre de Moraes e ministro Edson Fachin entenderam que o precedente da ADI 6524 deveria ser aplicado aos parlamentares que tomaram posse em cargos diretivos das Assembleias Legislativas, aí só a partir da data da publicação da ata, e o mesmo registro quanto o ministro Ricardo Lewandowski e ministra Carmen Lúcia, efeitos ex nunc a partir do julgamento deste feito. Pois não, ministro Marques, Vossa Excelência toca a palavra. Cumprimento todos os presentes, na pessoa da eminente presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, em razão do consenso que já se formou entre os pares e pela manutenção da jurisprudência tradicional desta Corte de dar eficácia às suas decisões a partir da publicação da ata, e mesmo tendo vislumbrado, na época do julgamento primeiro, que não teríamos tratado diretamente das casas legislativas estaduais, factualmente estamos no final desses mandatos, né? Já próximo ao início, né, dos novos mandatos nas casas legislativas. Então, diante desses elementos, principalmente do consenso que se formou entre os pares, eu ajusto minha posição para que a eficácia se dê com a publicação da ata do julgamento. Todos de acordo? Sim, presidente. Só essa observação, na verdade, pela demora do tempo, num dos casos específicos, acabou cumprindo o terceiro mandato, mas agora faltam 2 meses para o final da legislatura.
não haveria o porquê a alteração. De acordo. De acordo. De acordo. Todos de acordo? De acordo. Ministro Lewandowski, acompanhando, né? Ministro André Mendonça, ministro Dias Toffoli. Obrigada. Então, fica a proclamação nos mesmos moldes, né? Só nós não vamos... consulto o ministro Nunes Marques, como eu fiz a leitura da parte dispositiva sugerida pelo ministro Gilmar Mendes, inclusive com a enunciação das teses, eu consulto Vossa Excelência se deve também... Da mesma faremos a posição das mesmas teses... De igual modo, isso. Na parte dispositiva. Então, tudo igual. Vamos? Então, encerramos o julgamento dessas 9 ADIs, finalmente. É uma alegria. Dou prosseguimento, então, chamando a julgamento a 4 arguições de descumprimento de preceito fundamental, todas sob a minha relatoria. São elas: a ADPF 850, em que requerente cidadania, a ADPF 851, em que requerente o Partido Socialista Brasileiro, PSB, a ADPF 854, em que requerente o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e a ADPF 1014, em que requerente o Partido Verde, o PV. Todas elas contam com amigos da Corte. Há inúmeros pedidos de sustentação oral. Eu acredito que a senhora secretária já tenha passado aos advogados que se encontram presentes. São todas as presenciais? Não, há uma, eu vejo 2 advogados estão presentes por videoconferência. Há uma distribuição de tempo, nós sempre dobramos e dividimos pelo número, né, dos advogados inscritos. E eu passo, então, senhora ministra e senhores ministros, ao relatório. Submeto à apreciação deste egrégio plenário para julgamento conjunto 4 arguições de descumprimento de preceito fundamental, nas quais se busca sustar a execução e declarar a nulidade das despesas decorrentes das emendas do relator geral do Orçamento Público Federal referentes aos exercícios financeiros de 2021 e 2022, diante das violações da ordem constitucional brasileira praticadas no contexto do que foi denominado de esquema do orçamento secreto, entre aspas. As arguições de descumprimento a que me refiro foram ajuizadas pelo Cidadania, a DFS 850, pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, é a DPF 851, pelo Partido Socialista e Liberdade, o PSOL, a DPF 854, e pelo Partido Verde, a DPF 1014, objetivando a declaração da inconstitucionalidade das emendas do relator geral do orçamento, identificadas pelo classificador orçamentário RP9. Passo à controvérsia, senhores ministros.
As agremiações partidárias autoras afirmam existir, e aqui eu abro aspas, um esquema montado pelo governo federal, fecho aspas, destinado a favorecer sua base parlamentar de apoio no Congresso Nacional. Esse esquema envolveria a atuação combinada entre o relator-geral do Orçamento Público Federal e o chefe do Poder Executivo da União. Segundo alegam os arguentes, o relator-geral utilizaria seus poderes regimentais para conduzir a elaboração do orçamento da União como se fosse um verdadeiro balcão de negócios, no qual o acesso aos recursos públicos federais estaria disponível em troca de apoio nas votações favoráveis ao Poder Executivo. As emendas do relator seriam um instrumento das negociações secretas por meio das quais os integrantes da base parlamentar de apoio do Executivo seriam contemplados, em troca de seus votos, com uma, aspas, cota orçamentária, que seria uma fração das despesas alocadas no orçamento por emendas do relator. A fração da cota parlamentar obtida pelos congressistas poderia ser por eles destinada individualmente às suas bases eleitorais, bastando, para tanto, a simples indicação das entidades públicas ou órgãos beneficiários por meio de ofícios e outras vias informais de comunicação encaminhados pelos deputados e senadores ao relator-geral do orçamento ou diretamente ao chefe da unidade orçamentária competente. Tudo isso segundo a versão dos arguentes. Continuo a explaná-las. Desse modo, o Executivo, atuando em comunhão de esforços com o relator-geral do orçamento, teria o instrumento político institucional necessário à cooptação do apoio político de congressistas, utilizando-se para este fim de transferências voluntárias de recursos financeiros da União aos órgãos e entidades selecionados pelos parlamentares envolvidos em tais acordos. Alegam ainda as entidades partidárias autoras que as emendas do relator-geral não possuem previsão constitucional e que o regimento comum do Congresso Nacional as disciplina apenas como um instrumento técnico de ajuste final do projeto de lei à legislação de regência. Reputam violados os postulados informadores do devido processo orçamentário, os princípios regentes da atuação da administração pública, bem como os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade. Sustentam que o desvirtuamento do regime de emendas orçamentárias, mediante alocação unilateral, pessoal, arbitrária e sem transparência de recursos públicos, configura afronta direta aos artigos 37 caput, 163-A, 165 e 166 da Constituição da República. Argumentam, igualmente, que o condicionamento da liberação de recursos contemplados nas aludidas emendas, a adesão de parlamentares aos interesses do governo em votações, evidencia desvio de finalidade na distribuição dos recursos do orçamento. No mérito, os autores das ADPFs 850, 851 e 854 pugnam pela procedência das arguições de descumprimento para que seja dada ampla publicização aos dados referentes à execução das despesas oriundas das emendas do relator e, ao final,
declarada a inconstitucionalidade do identificador de resultado primário, o RP9, e, por conseguinte, das emendas do relator geral do orçamento no exercício financeiro de 2021. Em suas informações oficiais, o presidente da República argue a inadmissibilidade da arguição de descumprimento e requer o indeferimento do pedido nos termos do parecer assim emendado. Ação de descumprimento de preceito fundamental 854. Lei Orçamentária Anual LOA de 2021. Indicador de resultado primário, RP9. Emenda do relator. Preliminares. Alegações genéricas. Princípio da subsidiariedade. Não há limitação constitucional à emenda de relator. Não há que se falar em ausência de regulamentação legal, infralegal ou de vácuo legislativo para a execução das emendas de relator. Competência constitucional dos poderes executivo e legislativo para o processo de formulação e execução do orçamento público. Fecho aspas, termina a emenda. O presidente do Congresso Nacional, por sua vez, afirma que a apresentação de quaisquer emendas ao projeto de lei orçamentária constitui prerrogativa constitucional dos membros do Congresso Nacional, observadas as restrições pertinentes à indicação da fonte de recursos e à compatibilidade com o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, reportando-se ao artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. Aduz o presidente do Congresso Nacional que o teor das emendas do relator e respectivos fundamentos técnicos e legais são indicados discriminadamente e publicados no relatório preliminar antes mesmo de serem aprovadas. Esclarece que a portaria interministerial 6.145 de 2021, em atenção ao princípio da execução orçamentária equitativa, estende às emendas do relator o mesmo contingenciamento proporcional previsto no artigo 166, parágrafo 19, referente às emendas individuais e de bancada. Defende a observância dos postulados da publicidade e da transparência, com a disponibilização nos sites oficiais do Governo Federal das informações sobre a execução orçamentária das emendas do relator. Por entender presentes na espécie o fumus boniuris e o periculum in mora, deferi o pedido de medida cautelar ad referendum do plenário desta Corte em decisão assim emendada. Vou deixar de proceder à leitura porque é de todos conhecida e me limitando ao comando da medida cautelar que deferi ad referendum do plenário para determinar a adoção das seguintes medidas. Primeiro, quanto ao orçamento dos exercícios de 2020 e de 2021, ampla publicização aos documentos embasadores da distribuição de recursos das emendas do relator geral, RP9. Segundo, quanto à execução das empresas indicadas pelo classificador RP19, que são as despesas decorrentes de emendas do relator do projeto de lei orçamentária anual, a implementação de medidas para que todas as demandas de parlamentares voltadas à distribuição de emendas de relator geral, independentemente da modalidade de aplicação, sejam registradas em plataforma eletrônica centralizada em conformidade com os princípios da publicidade e transparência. Reportando-me ao artigo 37, caput, e 163-A da nossa Constituição. E, por fim, quanto ao orçamento do exercício 2021, a suspensão integral e imediata da execução dos recursos orçamentários
oriundos do identificador de resultado primário RP9, até final julgamento de mérito desta arguição. Submetida a decisão monocrática ao plenário deste tribunal, na sessão virtual de 9 a 10 de novembro de 2021, ela foi referendada integralmente, nos termos do voto por mim proferido. Extrai-se do teor do acórdão que a liminar concedida determinava ao Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados, a Presidência da República, a Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Economia a adoção das seguintes medidas, que foram aquelas a que acabei de me referir, que constavam do final da minha ementa à decisão monocrática. Prossigo dizendo que, transcorrido o prazo de 30 dias fixado no acórdão, vieram aos autos manifestações quanto ao cumprimento da decisão referendada pelo plenário desta Corte. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, inicialmente, em 25 de novembro de 2021, embora ressaltando os esforços dos órgãos do Poder Legislativo da União para a adoção de mecanismos capazes de conferir maior publicidade e transparência à execução orçamentária do identificador orçamentário RP9, emendas do relator, inclusive a edição do ato conjunto número 1 de 2021, afirmaram, no entanto, a impossibilidade fática, jurídica e operacional do cumprimento do teor da decisão no que se refere à publicação dos documentos embasadores das despesas nos exercícios de 2020 e 2021, itens A e B da parte dispositiva da decisão referendada. Segundo os esclarecimentos prestados conjuntamente por ambas as casas do Congresso Nacional, aspas, é preciso esclarecer que não há como cumprir o disposto na linha A da decisão cautelar quanto às solicitações que foram endereçadas ao relator geral pelos mais diversos meios, inclusive informais, seja diretamente pelos postulantes, entre parênteses, ministros de Estado, governadores, prefeitos, associações e cidadãos, fecho parênteses, seja por parlamentares previamente à vigência do ato conjunto. Isso porque as LOAs 2020 e 2021 não prevêem a formalização das soluções encaminhadas ao relator geral para fins de sugestão de alocações de recursos das emendas RP9. Não havia e não há determinação legal de que as solicitações dirigidas ao relator geral observem um procedimento específico. Portanto, a decisão cautelar é inexequível retroativamente, por impossibilidade fática e jurídica. Fecho aspas. Esse o esclarecimento prestado de forma conjunta, repito, por ambas as casas do Congresso Nacional. Após essa manifestação, prossigo eu, em 3 de dezembro de 2021, o Congresso Nacional produziu informações complementares, nas quais enfatiza o progresso das casas legislativas da União na implementação das medidas determinadas por essa Corte. Abro aspas.
Em atenção à deliberação cautelar do Supremo Tribunal Federal e ante as graves consequências da paralisação de políticas públicas relevantes para a sociedade brasileira com a suspensão que havíamos determinado, o Congresso Nacional adotou as seguintes medidas para o seu cumprimento no âmbito do Poder Legislativo. Continuo fazendo a leitura das informações complementares do Congresso Nacional. Continuam abertas as aspas. Editou o ato conjunto número 1 de 2021, que estabeleceu procedimentos para o seu cumprimento para assegurar maior publicidade e transparência à execução orçamentária das despesas classificadas com indicador de resultado primário, RP9, ao determinar a publicação de informações por meio de 4 relatórios sobre cada uma das indicações realizadas pelo relator geral nos exercícios de 2020 e 2021, com a identificação dos respectivos beneficiários, conforme anexos juntados aos autos e publicados em edição extraordinária do Diário do Congresso Nacional, no dia 25 de novembro de 2021. Segundo, aprovou a Resolução do Congresso Nacional número 2, de 2021, em 29 de novembro de 2021, já publicada no Diário Oficial da União, para alterar a Resolução do Congresso Nacional número 1, de 2006, e dispor que as indicações e as solicitações formuladas ao relator geral para alocação de recursos RP9 serão publicadas individualmente e disponibilizadas em relatório em sítio eletrônico pela Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, Transparência Ativa, além de estabelecer um valor máximo até o qual o relator geral poderá apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual. Terceiro, segue informando o Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional oficiou, na presente data, ao relator geral do orçamento de 2021, solicitando sejam adotadas as providências necessárias para o cumprimento das citadas deliberações do Congresso Nacional e da mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como para que, apesar da inexistência de obrigação legal anterior de registro dos pedidos formulados ao relator geral por senadores, deputados, ministros de Estado, governadores, prefeitos, associações e cidadãos, e de não haver cadastramento prévio dos mesmos em setor específico do Congresso Nacional, sejam adotadas as providências possíveis e necessárias para individualizar e detalhar as indicações das emendas de sua autoria e declinar as respectivas motivações, apresentando, caso detenha, registros formais, informações pretéritas ou atuais sobre essas indicações, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. E, por fim, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados apresentaram petição conjunta nos presentes autos, seguem eles registrando, no dia 25 de janeiro de 2011, na qual se noticiaram as providências possíveis que foram adotadas no âmbito do Poder Legislativo para o cumprimento da decisão cautelar, cujas informações oficiais, fundamentos jurídicos e pedidos são reiterados pelo Congresso Nacional, considerando a impossibilidade de cumprimento retroativo da decisão cautelar ante a inexistência de obrigação legal anterior de registro dos pedidos formulados ao relator geral e de não haver cadastramento prévio dos mesmos em setor específico do Congresso Nacional, bem como do prejuízo decorrente da suspensão da execução orçamentária, já que sua suspensão
inviabiliza o emprego desses recursos em políticas públicas de promoção da saúde, da educação e do fomento ao emprego e à renda, conforme demonstrado pela posição institucional e oficial das consultorias legislativas de orçamento do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, por meio da nota técnica conjunta 8 de 2021. Fecho aspas. Esses os esclarecimentos, repito, complementares do Congresso Nacional. Prossigo eu no relatório. Diante desse novo quadro, o Congresso Nacional asseverou que as medidas adotadas pelo Congresso Nacional satisfaziam, aspas, em grande medida e no que é possível, fecho aspas, as determinações emanadas desta Suprema Corte. Em suas informações oficiais, o senhor presidente do Congresso Nacional, revendo posição anteriormente manifestada nos autos, noticia ter solicitado ao relator-geral do orçamento de 2021, em cumprimento à decisão proferida nesta causa, a individualização e o detalhamento das solicitações de despesas que lhe foram dirigidas e das respectivas motivações, além da apresentação dos registros formais por eles detidos. Refiro-me ao ofício 22.085 de 2021 da Presidência. Requereu, então, o senhor presidente do Congresso Nacional, com base nesses dados, aspas, a revogação do item C da medida cautelar, considerado o risco iminente de concretização de prejuízos irreparáveis à sociedade, em razão da possível cessação da prestação de serviços públicos essenciais e da paralisação dos investimentos públicos em setores estratégicos ao desenvolvimento nacional, além da judicialização em massa das relações contratuais em andamento com os poderes públicos. Com a expressa ressalva quanto à necessidade de ser analisada oportunamente no julgamento final de mérito a idoneidade das medidas adotadas para satisfazerem os comandos emanados da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, acolhi, em parte, o pedido formulado pelo Congresso Nacional ad referendum do plenário, considerado o potencial risco à continuidade dos serviços públicos essenciais à população, invocado, especialmente nas áreas relativas à saúde e educação, conforme explicitado na nota técnica conjunta número 8 de 2021. Naquela decisão, em face das razões invocadas pelos eminentes senhores presidentes do Congresso Nacional e advogado-geral da União, e tendo em vista os trabalhos técnicos para a implementação das medidas determinadas, reputei adequado estender o prazo de 30 dias anteriormente assinado para 90 dias corridos. Submetida a decisão cautelar ao referendo do plenário, em 7 de dezembro de 2021, foi referendada integralmente minha decisão monocrática em acórdão, cuja ementa eu transcrevo no relatório de que me eximo a leitura. A medida foi referendada, ao que lembro vencidos apenas o ministro Fachin e ministra Carmen Lúcia, mas não tenho aqui o dado. Transcorrido o prazo de, continuo eu, o período de 90 dias, em 17 de março de 2022, o Congresso Nacional solicitou nova prorrogação de prazo, reiterando as mesmas razões invocadas no pedido anterior.
Por não vislumbrar razões legítimas e motivos razoáveis para prorrogar, mais uma vez, o prazo estabelecido para o cumprimento das determinações veiculadas pelo plenário desta Corte, indeferi o pedido de prorrogação, considerada a ausência de fato novo capaz de justificar a adoção de tal medida extraordinária, consoante ementa da decisão que aqui no relatório transcrevo e também de cuja leitura me eximo. Prossigo. A edição superveniente do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, número 1, de 2021, e da resolução do Congresso Nacional, número 2, de 2021, motivou o PSOL, autor da DPF 854, a formular pedido de aditamento para incluir os atos em referência no objeto daquela ADPF, o que foi deferido. Após, em 29 de setembro de 2022, o Partido Verde veio ajuizar a ADPF 1014, a mim distribuída por prevenção, na qual, com base nos mesmos fundamentos já expostos, o ente partidário autor requer a declaração de inconstitucionalidade do identificador de resultado primário RP9, são as despesas discricionárias oriundas de emendas do relator geral do orçamento, repito, e das despesas oriundas de emendas do relator pertinentes à Lei Orçamentária Anual de 2022, a LOA 2022. Achando-se concluída a instrução, com os pronunciamentos de todos os interessados, assim como do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, submeto o feito à apreciação, como já disse, deste egrégio plenário, para o julgamento final do mérito. Como último registro, a admissão nos feitos como amiticúria da Associação Contas Abertas, do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, da Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos, Federal, Estaduais e do Distrito Federal, a FENALE, do Partido Novo, da Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, da Transparência Brasil e da Transparência Internacional Brasil, e indeferir os pedidos na condição de interessados e também na condição de amigos da Corte, de pessoas físicas, na linha da nossa jurisprudência, que não as admite em se tratando de controle concentrado de constitucionalidade. Este, senhora ministra e senhores ministros, o relatório. Eu peço escusas pela leitura, mas é uma matéria que tem chamado muita atenção, uma matéria que envolve dados técnicos, e eu achei pertinente que Vossas Excelências, embora tenha sido publicado, né, e disponibilizado o relatório, tivesse uma oportunidade, mais de uma vez, de ouvi-lo, porque assim ficam limitados, né, os pedidos e limitadas as questões que se colocam a nosso julgamento. Consulto Vossas Excelências se começamos as sustentações orais ou se fazemos o nosso intervalo. Temos 7 minutos ainda. Então, eu só pediria então, que pudéssemos observar o intervalo regimental, embora eu saiba que todos os ministros têm audiências a fazer, mas para que pelo menos consigamos ouvir todas as sustentações orais, que são muitas e que precisaremos para elas 1h45, é isso, de sustentações orais. Fica suspensa a sessão.